Bem-vindo a mais um Vem pro Cenáculo! Olha, esse momento eu não me canso de falar. É um momento onde nós paramos o nosso dia para receber uma palavra de Deus que nos abençoa. E quantas vezes, na correria dos nossos dias, nós recebemos uma palavra que nos traz esperança, nos traz refrigério, nos leva a ouvir a voz de Deus e muitas vezes é resposta de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero te convidar a entender o perdão, a redenção que há em Cristo Jesus. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto que é maravilhoso, eu quero te convidar a ser um abençoador. Olha, você pode abençoar outras pessoas. Quantas pessoas estão passando com o peso do pecado, o peso da culpa, precisam receber uma palavra que as encoraje a entender o perdão de Deus. Você pode ser um abençoador neste dia. Manda o link dessa transmissão para os seus amigos. Sabe como eu faço? Eu já coloco no meu status. Pronto. Tem uma lista de transmissão, é para eles. Acabou. Sabe por quê? Porque eu não posso deixar de falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Essa palavra também é para mim. Porque eu também um dia vivi o peso do pecado. Todos nós temos um passado que não gostamos, que não queremos lembrar. Mas existe o perdão de Deus para as nossas vidas. Então vamos lá? Vamos lá? Já enviou o link? Já mandou o link para os seus amigos? Já colocou nos seus status? Bora lá comigo? Vamos lá? Eu quero começar essa tarde lendo os Salmos de número 32. Salmos, capítulo 32. Fala a respeito de Davi. Sabe, Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Um homem que andava em todo o tempo querendo agradar a Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que Davi, ele era humano como eu e você. Davi tinha falhas. Davi pecou. Em um momento onde os reis iam para a guerra, naquele dia Davi resolveu ficar no palácio, dar uma pausa na sua vida. E quando ele resolveu dar essa pausa, lá no palácio, ele olha e ele vê a esposa de Urias, Batseba. E ele deseja, e pelo poder que ele tinha, ele manda trazer Batseba e se deita com ela, e nós já conhecemos a história. Batseba engravida de Davi, Davi manda matar o seu marido e dali Deus traz uma sentença para ele. Sabe, queridas, existe momentos na nossa vida em que os erros, eles são irreparáveis. Erros esses que nós queremos de todas as formas. Nós desejamos apagar, mas nós nunca vamos poder apagar o nosso passado. Por melhor que ele tenha sido, por pior que ele tenha sido, o nosso passado ele não pode ser apagado. Nós sempre vamos viver as consequências das nossas decisões. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você não pode apagar o que aconteceu, mas existe o perdão de Deus, que nesta tarde quer te alcançar e trazer sobre a tua vida graça e força para que você avance na sua caminhada, para que você possa viver uma vida diferente, para que você receba o perdão de Deus e a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, Salmos capítulo 32 diz assim, começa assim: abençoado é aquele, olha, abençoado, feliz, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não lhe impõe, não imputa o pecado, a iniquidade, e em cujo espírito não há maldade, não há malícia.
Quando eu mantive em silêncio os meus ossos, envelheceram-se por meio do meu bramido por todo dia, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha alegria, o meu humor se transformou em sequidão. O meu orvalho se transforma em seca do verão. Agora olha o versículo 5. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi, porque eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso todos os que são piedosos orarão a ti a tempo de poder ser achado, e certamente nas enchentes das grandes águas elas não chegarão até ele. Queridos, todos nós vivemos algum momento na nossa vida em que nós enfrentamos o peso da culpa, o peso do pecado. E o salmista Davi, ele mostra, essa jornada que ele viveu. E ele mostra também o poder da confissão. Porque a partir do momento que ele confessa, ele recebe de Deus alívio e restauração e redenção. Eu quero compartilhar neste início de tarde 4 lições. E nós vamos refletir nessas 4 lições sobre o impacto delas nas nossas vidas quando recebemos o perdão de Deus na nossa vida diária. E podemos assim viver uma vida com gratidão e livres do pecado, livres da culpa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que é necessário reconhecer o pecado. Eu frisei o versículo 5, que diz assim, eu reconheço o meu pecado diante de ti. Davi reconheceu. Quer receber o perdão de Deus? Quer ser livre da culpa do passado? Reconheça o seu pecado. Reconheça. Enquanto você não reconhecer que você errou, não há perdão. E quem não reconhece aonde pecou, nunca mudará suas atitudes. Então, o primeiro passo para você viver uma vida livre, para você entender o valor do perdão e desta redenção que somente Cristo pode dar, o primeiro passo, a primeira reflexão que eu quero te levar nesta tarde é reconhecer o seu pecado. Admita as suas falhas. Admita a sua humanidade, reconheça. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A honestidade diante de Deus nos liberta. A verdade diante de Deus nos liberta. Não adianta você continuar tentando fingir que está tudo bem. Deus viu. Deus ouviu. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, o Senhor sabe do seu pecado. O Senhor sabe dos nossos pecados. Se você quer receber o perdão de Deus, não tente enganar a Deus. Reconheça o seu pecado hoje, para que o perdão de Deus te alcance. Em segundo lugar, eu quero trazer mais uma reflexão. Olha, existe um poder que acontece nas nossas vidas quando somos perdoados. O poder transformador que o perdão nos dá. Salmos, capítulo 103, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós, afasta para longe de nós a nossa transgressão. O perdão de Deus nas nossas vidas não é superficial. Ele não te perdoa assim, vamos fingir. Não, não é falso. Ele remove completamente a culpa do nosso coração. Você imagina você carregar por muito tempo uma mochila pesada. E quando você
confessa a Deus, o Senhor, Ele esvazia aquela mochila. Aquela mochila que estava sobre as suas costas, trazendo sobre a sua vida dor, peso, cansaço, tirando a sua alegria, te fazendo até ficar aquela pessoa corcunda. Você não consegue olhar de forma reta, sabe? Enxergar as pessoas, não. Você se sente envergonhado com o peso do pecado. O Senhor quer tirar essa culpa de dentro de você. Quer tirar essa culpa que está sobre você. Então, em segundo lugar, quando você confessa o seu pecado, reconhecendo o seu pecado, existe o poder transformador. Ele transforma todo o peso em alívio. O Senhor quer trazer sobre sua vida alívio e refrigério que só o perdão traz. Receba hoje o perdão do Senhor. Permita com que o Senhor arranque toda a culpa que você está carregando. Ele não quer isso para você. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Leve para Ele as suas dores, o peso do pecado, e receba do Senhor o alívio que só Ele pode trazer. Mas em terceiro lugar também, eu quero que você entenda o verdadeiro valor da cruz. A cruz alcançou a sua vida e ela quer alcançar nesta tarde, te lembrando, o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz para te libertar de toda a culpa, de todo o peso, de tudo aquilo que te separa dele. Em Isaías capítulo 43, no versículo 4, está escrito assim a palavra do Senhor. Olha lá. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, eu te amo. Sabe, queridos, olha, o nosso valor não está no nosso esforço em querermos fazer o certo. Você nunca vai conseguir ser perfeito diante de Deus. Mas o nosso valor está por nós sermos amados pelo Senhor. Talvez você já tenha se sentido indigno de receber o amor de Deus por conta de tantas coisas que você já fez. Mas nesse início de tarde, o Senhor está te convidando. Receba o poder da cruz, que te liberta, que te faz aceito por Ele. Não duvide deste amor. Eu gosto de um exemplo, uma vez eu ouvi e eu guardei essa frase para mim. Jesus morreu de braços abertos para te receber. Não foi de braços cruzados, como aquela pessoa ranzinza que olha para você falando, eu não gostei. Não, mas Ele morreu de braços abertos para que todo aquele que recebe esse amor possa correr aos braços dele e receber dele o seu perdão. A cruz está vazia e Ele te espera com esse poder, o poder da cruz que te liberta de todo pecado. Por isso, nesse último ponto que eu quero te levar a refletir agora é: receba esse amor com gratidão. Gratidão. Colossenses capítulo 3, dos versículos 15 ao versículo 17. Olha só. Vamos lá. Colossenses 3, do 15 ao 17. Olha lá. E a paz de Cristo, a paz do Senhor, domine os vossos corações, a paz de Deus, domine os vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede por eles agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo o que fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus e dando graças a Deus Pai por Ele. Você percebe que nesses 3 versículos o apóstolo Paulo ele nos chama a atenção para sermos agradecidos. Deem graças a Deus. Faça tudo dando graças a Deus. E eu pergunto, diante de tanto amor, diante de tanto perdão,
de tanta aceitação, como não sermos gratos a Deus? Paramos o dia para recebermos uma palavra de Deus e neste início de tarde, o Senhor está te lembrando: ei, eu morri por você. Eu morri de braços abertos para te perdoar. Basta você reconhecer o seu pecado. Vinde a mim, você que está cansado, você que não consegue se libertar da culpa. Eu quero trazer alívio, eu quero ser resposta para a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero te colocar de pé, eu quero que você viva uma vida plena, feliz, abundante e livre de toda culpa, livre de todo peso, de toda ansiedade, de todo medo. Eu pergunto a você, como não sermos gratos? Diante de tanto amor, podemos ser gratos. O Senhor, nesta tarde, nesse início de tarde, Ele nos recebe com o perdão, recebe com o amor e por isso você pode viver uma vida sendo grato a Ele por tudo que você recebeu do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar pelos pedidos de oração que são colocados todos os dias. Cada dia, todos os pedidos de oração são levados no nosso cenáculo. Não deixe de registrar o seu pedido de oração. Eu quero orar por você nessa hora, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, visite a sua vida hoje, encontre o seu coração, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nesta hora por cada homem, cada mulher que aqui está orando comigo, que eles recebam um amor, perdão que só o Senhor pode dar. Que a graça perdoadora de Jesus Cristo os alcance. Que o Teu Espírito Santo os leve a viver uma vida reconhecendo o seu pecado, mas que eles também recebam nesta tarde o alívio que só o Teu perdão pode dar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Apaga as nossas transgressões, que possamos, como Davi, dizer: somos perdoados pelo Senhor, lavados pelo Senhor e por isso aceitos pelo Senhor. No nome santo de Jesus, alcança cada coração. Eu oro pelos pedidos, que o Teu milagre, que o poder transformador alcance cada vida, cada família e que eles vivam, Senhor, esta graça que só acontece para aqueles que se achegam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a tua vida e amanhã estaremos de volta com mais um Vem para o Cenáculo. Não deixe de compartilhar, receba o perdão de Deus e eu aguardo você amanhã com mais um Vem para o Cenáculo. Deus abençoe a tua vida.